Quando uma pessoa talentosa não consegue mudar o sistema, é porque ela simplesmente não é do sistema. O ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, foi abertamente contra o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se distanciou completamente dele, entrou na carreira política e pediu a realização de eleições sem desculpas. Assim, aos poucos, se destrói o mais importante, a confiança entre o cidadão e o Estado. Mikhailo Fedorov fez um apelo urgente aos ucranianos após um mês de protestos e pediu a criação imediata de mecanismos para a realização de eleições em meio aos combates em andamento, afirmando que os processos democráticos ucranianos não devem permanecer sob a influência do Kremlin nem ser adiados por tempo indeterminado. E ainda acrescentou que ele, como alguém de dentro do sistema, conhece muito bem a corrupção e o verdadeiro motivo pelo qual Vladimir Zelensky não quer explicar ao povo ucraniano porque ele demitiu o ministro da Defesa, assim como todo o gabinete de ministros, mesmo com os protestos que já duram um mês. É interessante notar que os apelos estilísticos de Fyodorov lembram muito o discurso de campanha do próprio presidente Vladimir Zelensky em 2019. Mas isso não é surpreendente, pois foi justamente Fyodorov quem era responsável pela parte mediática na equipe de Zelensky. E o momento do discurso de Fyodorov também não foi escolhido por acaso, foi escolhido de propósito. Exatamente na noite de 18 de agosto, quando foi ao ar o discurso de Fyodorov, a Rada Suprema retornou do recesso e estava pronta para votar no novo ministro da Defesa. Zelensky demorou para anunciar quem ele indicaria para o cargo de ministro da Defesa, mas quando Zelensky finalmente enviou oficialmente ao parlamento o pedido para nomear Evgeny Kmara como novo ministro da Defesa, Fyodorov finalmente entendeu que não havia mais lugar para ele na equipe do presidente Zelensky, e por isso era necessário mudar completamente o rumo daqueles protestos, dos quais Fyodorov, sejamos objetivos, também ficou um pouco de lado por muito tempo, e tentou, ainda assim, manter contacto com a equipe do presidente Zelensky. A partir deste momento, fica claro que ele não faz mais parte da equipe, ele não está mais no círculo, e começa a mudar completamente o cenário político e o pano de fundo político do próprio protesto. Por isso, me parece que isso é só o começo, e é exatamente por isso que Fyodorov partiu para o ataque. Vamos neste episódio analisar o pronunciamento de Mikhail Fyodorov e discutir quais são as perspectivas de um protesto ainda maior e as perspectivas das próprias eleições. Meu nome é Alexei Petit, vamos nos inscrever juntos. Vamos discutir esse tema em detalhes, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Então, ficarei grato por cada inscrição sua. E também quero lembrar que tem um canal no YouTube em ucraniano, chamado Alexei Petit. Se você quiser assistir a certas notícias em ucraniano, inscreva-se também nesse canal. O link para o canal em ucraniano está na descrição deste vídeo. Como o Estado deve funcionar se a guerra durar anos? Obrigado. E o próximo? Se a guerra durar mais 1, 2, 3 anos, será que a Rússia pode realmente ter o direito de decidir quando os ucranianos poderão escolher seu governo novamente? Tenho certeza que não. Então, o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, afirmou que o país precisa desenvolver protocolos legais e de segurança para realizar eleições, apesar da guerra em andamento. Dirigindo-se ao povo após sua recente saída do cargo, Fedorov alertou contra a suspensão indefinida dos processos democráticos durante uma guerra prolongada. Além disso, Fedorov começou a defender a ideia de que a democracia na Ucrânia foi abalada. Fedorov está mudando a narrativa de simplesmente remover um ministro da Defesa para uma questão mais ampla: como o país deve funcionar daqui para frente com o atual governo. Se a guerra durar mais alguns anos. Então, quer dizer que não vai ter eleições por mais alguns anos, ou como é que vai ser? E aqui eu já devo destacar que vejo uma tentativa de Mikhail Fedorov de sair completamente da órbita de Zelensky, de se colocar totalmente em oposição, como oposição mesmo. Оппозицией к Владимиру Зеленскому. E mudar a própria retórica e a temática do protesto. Ou seja, agora já está claro que Zelensky nunca vai trazer Fedorov de volta ao cargo de ministro da Defesa. Aliás, eu já escrevi sobre isso há muito tempo no meu canal do Telegram, Petenius. Já faz tempo que escrevi. Pronto, ponto final. Ninguém vai trazer Fedorov de volta.
Então, consequentemente, o protesto já não deve ser mais pelo Fedorov como ministro da Defesa, mas, por exemplo, para que sejam realizadas eleições. Aí está o perigo, porque Fedorov começa a brincar com a possibilidade de o protesto de repente começar a parecer um protesto contra o presidente Zelensky. Bem, então vamos continuar, vou citar Fedorov. Precisamos responder a uma pergunta fundamental. Como o Estado deve funcionar se a guerra durar anos? E o próximo ponto, se a guerra durar mais 1, 2 ou 3 anos, será que a Rússia pode de fato obter o direito de determinar quando os ucranianos poderão escolher novamente seu governo? Estou convencido de que não. A democracia não pode ser refém da Rússia. Estamos lutando justamente porque queremos continuar sendo um Estado europeu livre. Por isso, precisamos encontrar uma maneira legítima, um mecanismo seguro e realista que permita à Ucrânia restabelecer um processo democrático pleno, mesmo durante uma guerra prolongada. E então Fyodorov basicamente direciona a narrativa para o fato de que é a Rússia, com sua guerra, que tenta mostrar que, aspas, o modelo ucraniano de liberdade não funciona. Por isso, Fyodorov também destacou que Kiev deve desenvolver um mecanismo legal, seguro e realista, que permita aos cidadãos votar mesmo durante os combates em andamento. Ele rejeita a suposição de que as ações militares justificam totalmente a suspensão completa dos procedimentos eleitorais. É importante notar aqui que o ex-ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, reconheceu a existência de dificuldades logísticas significativas, incluindo garantir o direito de voto para os militares que estão na zona de combate, milhões de refugiados no exterior e moradores das zonas da linha de frente. Além disso, não se esqueça de que há muitas pessoas deslocadas internamente dentro da Ucrânia e é muito difícil determinar onde cada um vai votar. No entanto, Fyodorov insiste que a complexidade operacional não significa impossibilidade. E vamos parar aqui e analisar essas teses, porque elas soam bonitas. É óbvio que Fyodorov se coloca no campo daqueles que defendem eleições em qualquer situação. Mas vamos analisar todos os prós e contras, todas as armadilhas. Eu concordo que, se realmente quiser, dá para, me desculpa a expressão, reescrever a Constituição, mudar as leis, talvez até ignorar a segurança e realizar as eleições. Por outro lado, existem mecanismos reais de como essas eleições podem ser realizadas, para que sejam democráticas e legais. Mas vamos pensar com clareza, colocar tudo nos seus devidos lugares. A Constituição da Ucrânia proíbe a cessação dos poderes da Rada Suprema durante a lei marcial, estendendo-os até a eleição de uma nova legislatura. A lei da Ucrânia sobre o regime jurídico da lei marcial proíbe expressamente a realização de eleições presidenciais, parlamentares e locais. Por isso, estamos em uma situação de impasse. Porque para fazer alterações na Constituição para que seja possível realizar eleições e, consequentemente, depois dissolver a atual Rada Suprema, é necessário passar por um longo procedimento dentro do Parlamento. Ou seja, é preciso votar em 2 sessões, e ainda por maioria absoluta, ou seja, 2/3 dos votos. Então, consequentemente, esse é um processo complicado. Embora, novamente, vamos dizer, é possível de ser realizado. Mas existe outra opção, é a suspensão temporária da lei marcial para a realização das eleições. Embora esse seja um caminho perigoso, porque isso pode levar, e as autoridades realmente temem isso, a uma grande saída de homens da Ucrânia. Se suspenderem por algum tempo a lei marcial, terão que remover todas as restrições. E não apenas suspender a lei marcial para as eleições. Mas isso não é o mais importante. Isso realmente não é o mais importante. Os constantes ataques de mísseis e drones tornam as sessões eleitorais alvos potenciais. Além disso, mais de 6 milhões de ucranianos estão no exterior ou são deslocados internos. As representações diplomáticas no exterior não têm infraestrutura para organizar uma votação dessa escala. Centenas de milhares de soldados ucranianos heróicos estão na linha de frente. Garantir a eles o direito não apenas de votar, mas também de se candidatar e garantir o sigilo do voto nas trincheiras é tecnicamente impossível. Mas aqui chegamos novamente a uma situação sem saída, porque pela lei, não apenas todo ucraniano tem o direito de escolher o governo, mas também o direito de ser eleito. E veja a dificuldade.
Acontece que estamos restringindo os direitos dos nossos militares, porque um militar, por exemplo, pode querer se candidatar ao cargo de deputado ou presidente. Mas pelo fato de ele estar nas fileiras das Forças Armadas da Ucrânia, ele não pode fazer isso, porque, na verdade, de acordo com a nossa lei, novamente, as Forças Armadas da Ucrânia são apolíticas. Elas não podem atuar no campo político. Organizar a votação dos cidadãos ucranianos nos territórios ocupados é impossível. E nesse contexto eu acho que o próprio Fyodorov pode nos sugerir, por exemplo, votação pelo aplicativo Dia. Então, não importa onde e em que condições a pessoa esteja, o principal é ter internet. Mas existem riscos críticos de ataques cibernéticos, falsificação e a impossibilidade de verificar se a votação foi voluntária e secreta. Você não tem como verificar isso. Ou então é possível realizar a votação pelo correio, como fazem nos Estados Unidos da América. Mas, novamente, devido à infraestrutura destruída e ao deslocamento das pessoas, a logística dentro da Ucrânia não conseguirá garantir a confiabilidade da entrega das cédulas. Mas sabe o que mais me preocupa em toda essa história? Nem é o que já mencionamos. Não. Lembro que a lei marcial restringe a liberdade de reunião, de manifestações e a liberdade de expressão. Sem uma concorrência política plena, debates abertos e, o que é importante, acesso igualitário à mídia para todos os candidatos, as eleições não serão reconhecidas nem como justas, nem como legítimas. E como sabemos, atualmente na Ucrânia é muito difícil citar veículos de comunicação que não sigam a agenda do gabinete do presidente. O gabinete do presidente, logo no início da guerra, monopolizou de forma muito habilidosa os principais canais de televisão do país. A telemaratona está completamente sob o controle de Zelensky, e não importa o que alguém diga, ele nem é popular, ninguém assiste. Assistem sim, a telemaratona é assistida. E essa telemaratona está totalmente sob o controle do presidente Zelensky. Eu acho difícil imaginar que Zelensky permitiria que seus próprios concorrentes tivessem espaço no ambiente informativo. Por exemplo, Fedorov, Zaluzhny, não sei mais quem, Budanov também falam que talvez concorra. Nem falo daqueles que vão ser realmente da oposição a ele. Esses aí, então, nem vão ter acesso ao espaço midiático. Consequentemente, Zelensky não tem nenhuma motivação para abrir o espaço informativo. Novamente, em condições de guerra, isso também é muito difícil de fazer. E aqui, ao contrário, podemos acabar numa situação ainda mais complicada, quando toda a comunicação de massa ficará centrada em uma única pessoa. E o eleitor simplesmente não terá alternativa. Nenhuma opção alternativa. Isso também, é preciso trabalhar com isso e fazer algo a respeito. No momento, não há uma solução evidente. Mas o tema das eleições, ao que me parece, foi levantado por Mikhail Fedorov para ilustrar outro assunto. Fedorov criticou duramente a prática administrativa interna, alertando que a lealdade política, pessoalmente ao presidente, está se tornando mais importante do que a competência profissional. Segue a citação. As pessoas não podem viver indefinidamente em um estado onde não entendem por que certas decisões são tomadas. Porque algumas reformas avançam e outras são bloqueadas. Porque decisões que são necessárias hoje na linha de frente ficam meses circulando pelos gabinetes. É especialmente perigoso quando a sociedade começa a ter a sensação de que o principal critério para nomear uma pessoa não é seu profissionalismo, nem o resultado, nem a capacidade de mudar o país, mas sim a lealdade pessoal ao sistema. Um Estado moderno não pode funcionar assim. E ainda mais, um país que está travando uma guerra pela sua existência não pode funcionar dessa maneira. E isso é muito mais importante. Zelensky parou de explicar à sociedade a lógica de suas decisões. Simplesmente não explica mais. Alguém entendeu por que Zelensky, no geral, demitiu todo o gabinete de ministros na Ucrânia? Por quê e para quê? Alguém se lembra da última vez que Volodymyr Zelensky deu uma entrevista especificamente para jornalistas ucranianos? Ele tem entrevistas com jornalistas estrangeiros, enquanto os jornalistas ucranianos têm que se contentar com a oportunidade de fazer uma pergunta ao Zelensky, em alguma coletiva de imprensa em algum lugar no exterior. Quando Zelensky, por exemplo, viaja para a Europa e participa de uma coletiva de imprensa com alguém lá, é nessa ocasião que eles podem fazer uma pergunta, nada além disso. Mas é importante lembrar também que Mikhail Fedorov esteve nesse sistema por 7 anos. E enquanto ele ocupava o cargo de ministro, primeiro da Transformação Digital, depois ministro da Defesa,
Ele não queria ver nada disso, mas quando foi expulso do sistema, de repente decidiu contar o que não funciona direito nesse sistema. Essa também não é uma posição honesta. Mas isso não elimina a questão de por que o sistema parou completamente de dialogar com o povo. Além disso, há questões específicas para Fyodorov. Se você sabe sobre corrupção, sobre a qual vamos falar um pouco mais tarde, então por que você não diz os nomes? Já está claro que não há lugar para você na equipe de Zelensky. Não vão deixar, sim. Se você assistir ao apelo completo de Fyodorov, verá que em certos momentos aparecem fotos de Ermak e Arakamia. Isso é como uma dica de que essas pessoas estão ligadas à corrupção. E Arakamia está envolvido porque ele ajuda Zelensky a nomear ou demitir certas pessoas. Mas por que não falar sobre isso abertamente? Além disso, Fyodorov afirmou que a corrupção em tempos de guerra mina diretamente a defesa do país. Ela desvia recursos críticos da compra de munições, drones e suprimentos médicos. Em seguida, uma citação. O poder deve significar responsabilidade, declarou Fyodorov, descrevendo as eleições como o instrumento mais importante para manter a confiança pública e a prestação de contas do governo em meio a ameaças existenciais. Mas quero enfatizar mais uma vez, o discurso de Fyodorov coincidiu com a indicação pelo presidente Zelensky de Evgeny Khmara, que está atuando como ministro interino da Defesa, para aprovação pelo Parlamento. Evgeny Khmara já é oficialmente o ministro da Defesa. Isso indica que agora definitivamente não há mais lugar para Fyodorov na equipe de Zelensky. Mas, enquanto Fyodorov ainda tinha esperança de que poderia permanecer na equipe de Zelensky, ele não fazia tais declarações. Tenho mais do que certeza de que essa declaração de Fyodorov já havia sido preparada há muito tempo. E eu espero que alguns vídeos já tenham sido gravados, que veremos em breve, e ela estava lá, esperando o seu momento. Porque Fyodorov pensou, bem, se Zelensky afinal de contas, quando a Rada Suprema voltar das férias, ele vai propor minha nomeação de Mikhail Fedorov, esses vídeos vão continuar guardados em alguma gaveta, tipo, e se ele não propor? Pronto, vamos apostar tudo. O que significa para esses bandidos? Veja você mesmo o apelo completo de Mikhail Fedorov, porque eles são muito mais do que eu. Obviamente, você também vai ver lá alguns momentos seus. E responda para si mesmo à pergunta, qual foi exatamente a mensagem e, o mais importante, por que Mikhail Fedorov tentou transmitir isso? Eu, pessoalmente, neste momento, tenho uma pergunta para Fedorov. Eu entendo que ele está entrando na política, isso já é óbvio. A questão é que talvez ele nem sobreviva na política, porque se não houver eleições por mais alguns anos, bem, os ucranianos simplesmente encontrarão um novo herói para si. E Fedorov simplesmente cairá no esquecimento. Mas eu tenho uma pergunta para ele. Por que o ex-ministro da Defesa nunca informou, não a nós publicamente, mas às autoridades policiais, os fatos de corrupção dentro do sistema que ele menciona em seu pronunciamento? É óbvio que Fedorov sabe muito bem disso, porque ele esteve dentro do sistema por 7 anos. Aqui vou colocar reticências, sua opinião, suas conclusões. Escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho. E não se esqueça de deixar um like. É isso por hoje, cuidem-se, até mais a todos. E é especialmente perigoso quando a sociedade começa a sentir que o principal critério para nomear uma pessoa não é a sua competência profissional, nem o resultado, nem a capacidade de mudar o país, mas sim sua lealdade pessoal ao sistema. Um Estado moderno não pode funcionar assim. E muito menos um país que está travando uma guerra pela sua existência.